Ela já passou por clubes de Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. Também disputou campeonatos como a Copa do Brasil e Libertadores da América. Em 2014, foi eleita a jogadora mais valiosa por uma liga de futebol universitário nos Estados Unidos. O Sou Sertão de hoje recebe a jogadora Carol Baiana. Carol, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Primeiro eu quero te perguntar por que você decidiu jogar futebol nos Estados Unidos? Então, o futebol feminino aqui no Brasil sempre foi mais complicado um pouco em relação ao masculino. Então eu sempre tive em mente buscar alguma coisa do lado do futebol. E isso seria os estudos, para que uma vez eu viesse a acabar com o futebol, eu tivesse um diploma e uma carreira a seguir. Então a ideia de estudar nos Estados Unidos veio de muito cedo, muito pequena, ainda quando eu cursava colegial. E aí eu fui me preparando com inglês, com aulas mais reforçadas. E assim que eu acabei o ensino médio, eu decidi que eu queria me mudar para lá. E assim aconteceu. A oportunidade veio e eu a agarrei. E lá nos Estados Unidos, o futebol é muito diferente do nosso, a prática? É bastante diferente. Lá nos Estados Unidos eles formam primeiro o atleta, independente de que esporte vai ser praticado. Então é bastante puxado. Eles exigem muito da gente fisicamente, mentalmente, mas eu estou adorando, estou gostando muito. Tive um crescimento pessoal muito grande em todas as áreas da minha vida também. Em uma entrevista você disse que começou a gostar de futebol porque seu irmão te levava para jogar. Então quantos anos você tinha nessa época e como foi essa experiência? Então, eu comecei a jogar com 6 anos, lá no condomínio onde eu morava, ainda moro. Tinha um campinho de futebol e meus pais saíam para trabalhar, meu irmão tinha que tomar conta de mim e aí ele não queria tomar conta de mim e não jogar bola, então ele me levava. Aí toda vez que a bola saía, eu ia lá, chutava a bola, dava a bola de volta para eles e foi assim que eu comecei. E o apelido Carol Baiana, como surgiu? Então, meu nome na verdade é Ana Caroline, mas quando eu me mudei para São Paulo, para a Ferroviária, que foi o meu primeiro clube, eu tinha mais 2 Carol no time, então elas tinham que diferenciar de alguma forma. E aí, como eu era daqui de Juazeiro, elas me batizaram Carol Baiana. E aí ficou Baiana e pegou, e hoje em dia no mundo futebolístico eu sou conhecida como Carol Baiana. E Carol, você também foi reconhecida como a jogadora mais valiosa na Universidade de Monroe, né? Isso em 2014. Como é assim a sensação de receber todo esse reconhecimento pelo seu trabalho, pelo seu talento? É bastante gratificante, é uma prova de que o que a gente vem fazendo vem dando certo, vem dando frutos e eu tô aqui para colher os frutos do meu trabalho, né? Então quando eu recebi aquele prêmio eu fiquei muito lisonjeada, foi bastante legal para mim, para minha carreira, mais uma plaquinha na minha coleção, então foi bastante gratificante. E qual jogador e jogadora que te inspiram? No feminino tem que ser a Marta, né? Parece de praxe, né? Todo mundo dizer Marta, mas tem que ser, porque ela ganhou 5 vezes consecutivas como a melhor do mundo. Eu a conheço, um exemplo de pessoa, de atleta, humilde. Então, eu me espelho muito nela. E no masculino, eu gosto muito do Messi, da humildade dele, de como ele joga e também já ganhou o melhor do mundo várias vezes aí. E por falar em Marta, como foi a sua experiência na seleção brasileira? É difícil colocar em palavras, porque sempre quando você é um atleta, independente da modalidade, você quer alcançar aquele patamar, que é a da seleção brasileira. Então, quando você veste a camisa canarinha, é como se um sonho tivesse sendo realizado. E realmente é. Então, quando eu tive a primeira oportunidade de defender a seleção, eu ainda era muito novinha, não sabia da grandiosidade que aquilo era, mas eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa certa. E aí eu tive meu primeiro jogo pela seleção, meu primeiro gol pela seleção, e isso tudo ficou muito marcado e está muito marcado até hoje, e eu nunca vou esquecer. Mas foi uma experiência incrível que para mim, todo atleta devia ter essa experiência pelo menos uma vez na vida, porque é realmente inexplicável. Você já sofreu preconceito por ser mulher e jogar futebol aqui no Brasil, lá fora? No começo, quando eu ainda jogava aqui na região, muitos meninos tinham comentários maldosos e tal,
Mas não na minha frente, porque eu sempre impus muito minha personalidade de respeito, de que eu sempre joguei de igual para igual. E eu nunca dei brecha também para que eles falassem coisa assim maldosa de mim. Mas eu sempre ficava sabendo de um ou outro que falava, lugar de menina é brincando de boneca e isso e aquilo que a gente sempre ouve. Mas hoje em dia a gente evoluiu muito nesse quesito e eu acho que deu uma melhorada bem grande, né, em relação ao preconceito. E eu acho que daqui pra frente vai melhorar cada vez mais. E como você superou, assim, essas piadas, essas brincadeiras? Eu nem ligava, não ligo até hoje. Eu sempre fui muito decidida no que eu queria, era aquilo que eu queria. E não ia ser comentários maldosos desse gênero que ia me tirar do meu foco e da minha maneira de pensar e do que eu queria pra minha vida. Então eu sempre ignorei. Sempre tive minha opinião muito formada em relação a futebol, em relação ao que eu queria. E aí eu segui e deu certo e tá dando certo, graças a Deus. Lá fora, como é a questão do público, assim, o público do futebol feminino, né? Os homens, eles encaram como as mulheres jogando futebol? Hoje em dia tá melhor do que antes. Teve até uma história aí uma vez que os uniformes deviam ser menores, as meninas deviam se maquiar para jogar, mas assim, é um esporte, entendeu? Tipo, tudo bem que eles querem vender a marca, o esporte, mas às vezes é até falta de respeito em relação a isso, né? Porque se eles vão assistir pelo esporte, pela beleza do esporte, não porque as meninas têm a perna mais grossa ou porque isso e aquilo, entendeu? Mas tem melhorado e nos Estados Unidos isso é bastante normal. O esporte para mulher é o futebol, porque no caso o esporte masculino lá é o basquete, o futebol americano. Então lá, com a seleção americana mesmo, foi campeã agora mundial, então futebol lá é para mulher. Então é um exemplo a ser seguido, né? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas o Sou Sertão está de volta já já. Estamos de volta com Sou Sertão e vamos continuar o nosso papo com a jogadora Carol Baiana. Carol, você está estudando administração esportiva em Orlando. Qual a importância dessa formação superior na área do futebol? É bastante importante, porque uma vez que eu pare de jogar, consequentemente, porque a gente vai ficando velha, né? Eu quero ter uma carreira a ser seguida e eu queria ter essa carreira que fosse alguma coisa que eu fiz minha vida toda, relacionada com algo que eu fiz minha vida toda, que no caso é o futebol. Então eu escolhi essa área para que quando eu acabe com o futebol eu possa estar ali, eu já tenho contatos ali dentro e eu já posso seguir nessa mesma direção. Você está gostando desse curso? Tô adorando, um curso que eu me identifiquei muito. Já estou no meu 3º ano, me formo ano que vem e estou bastante realizada com a escolha que eu fiz. E você pretende voltar para o Brasil, ficar por lá, como é? Meus planos de agora imediato é de ficar lá. Eu quero ficar lá um pouquinho, quero tentar jogar profissionalmente lá. E aí, consequentemente, a gente faz planos, mas a gente nunca sabe. Eu pretendo voltar para o Brasil, mas não no futuro tão próximo. E como estudante assim, da área esportiva, você acredita que os times brasileiros têm bons gestores? O que é que você acha que tem de positivo? O que é que precisa melhorar? Qual a avaliação que você faz? A gente vê alguns pontos positivos, mas eu acho que na gestão esportiva aqui ainda deixa um pouco a desejar. Eu acho que na administração, na maneira que eles lidam com as coisas ainda é um pouquinho difícil de aceitar e de levar para frente, né? Mas eu acho que, como em toda empresa, todo time, eles sempre buscam uma melhoria na questão da administração, dessas coisas, e acredito que
vai melhorar um pouco, mas os Estados Unidos são um exemplo no que eles fazem, na maneira que o sistema deles é feito, da maneira das coisas, da maneira que eles fazem as coisas, entendeu? E aqui no Brasil tem essa cultura, né, de um time não tá rendendo, eles trocam de técnico. Como é isso lá? Eles trocam, eles dão mais uma chance ao técnico? Não, lá eles dão mais uma chance, eles não focam o problema numa coisa só, eles vão procurar saber qual é a fonte do problema, vão analisar, vão pesquisar, e aí sim eles vão tomar a atitude que vai caber melhor naquele momento. Não é só, perdeu, demite o técnico, não é só assim. Então você acha que esse é um ponto negativo aqui no futebol do Brasil? Acho que sim, acho que às vezes dá certo, mas às vezes o técnico não é a fonte do problema. Então acho que se eles fizessem uma análise mais exata do que está acontecendo, do que está ocorrendo, eu acho que eles resolveriam o problema de uma forma melhor. Você acredita, né, por falar em futebol brasileiro, que atualmente o nosso sofre uma crise de talentos? Eu acho que a gente estava tendo meninos muito bons vindo da base, Neymar, Robinho, mas agora eu acho que a gente está... Aí o Brasil nunca vai parar de ter novos talentos, de ter jovens talentosos por aí, mas eu acho que a maneira como eles estão lidando com isso que está errada um pouco. Na valorização, a gente só fala do feminino, mas tem muitos clubes aí masculinos que sofrem com problema de estrutura, com problema de como eles tratam os atletas, e isso é ruim, porque às vezes um atleta tem todo o potencial para seguir, mas vai optar em não fazer porque não tem o apoio certo, não tem o tratamento devido, então isso é uma coisa que prejudica a geração de novos talentos. Porque aqui tem essa questão de ter os olheiros, né, e as categorias de base, e é muito difícil para os crianças mesmo, né, conseguir uma vaga num time, numa categoria de base de time. Como é lá a questão das crianças no futebol? Como é que eles tratam isso? Eles tratam da certa forma, muito cedo eles já têm clubes, que é como se fossem escolinhas aqui. E com 4, 5 anos eles têm, e não é tudo misturado não, tem a de menina e tem a de menino. E eles jogam na escola também, jogam no clube, e o clube tem os campeonatos certinho. Você pode ter 5 anos, eles vão ter um calendário competitivo pro ano todo. E é assim que eles começam, e eles escolhem o esporte, os pais levam, dão apoio, incentivam. E são muitas pessoas envolvidas nisso e que dão bastante apoio a isso. E se a criança gostar do esporte, ela vai ter toda a estrutura necessária para se tornar um grande atleta. E depois eles vão para o ensino médio, continuam com os esportes, porque é muito fácil lá o fato de conciliar os estudos com o esporte. E eles vão continuar nos clubes com campeonatos bastante competitivos, vão para a faculdade, vão estudar, vão jogar e assim vão se tornar profissionais. Se você perguntar, 90% dos atletas dos Estados Unidos já tem uma formação que antecedeu esse fato deles chegarem ao nível profissional. Por falar em família, você fala que eles dão apoio lá. A sua família sempre te apoiou? Sempre, sempre. Desde dos meus aniversários, quando eu pedia só bola, chuteira, queria que o tema do aniversário fosse do Vasco, de time de futebol, de seleção. Eles já falaram, essa aí não vai brincar de boneca não. Aí meu pai sempre ia nos escolares aqui que aconteciam aqui na região, nas copinhas, levava o Gatorade para mim, ficava do lado da arquibancada. E minha mãe sempre, pelo fato de eu ser mulher, sempre ficou meio com o pé atrás, mas depois ela apoiou muito sempre. E aí todos os lugares que eu fui viajar para jogar, ela sempre foi me visitar, passou um tempo comigo, assistiu meus jogos. Então eu sempre tive total apoio da minha família. Inclusive, graças a Deus, eu sou um motivo de orgulho na minha família. E onde eu chego, fala de futebol, sempre é aquela resenha, sempre é aquela conversa boa. E eu me sinto feliz em poder fazer alguma coisa que eu gosto e que também dá felicidade à minha família. Falar ainda em família, suas raízes, o que é que o sertão representa para você enquanto atleta, enquanto pessoa? O sertão representa para mim que a gente tem um celeiro de grandes atletas e grandes artistas que às vezes a gente é visto como, né, um lugar seco, feio, mas não é verdade. Quem é daqui sabe que é um povo trabalhador, um povo que é batalhador, uma região muito rica.
A gente tem aí a Caatinga, temos o Rio São Francisco, somos os maiores exportadores de uva, de manga daqui da região. Então, as pessoas às vezes, né, têm um preconceito, mas eu fico muito orgulhosa de ser daqui, de minha família ser daqui. Venho aqui 2 vezes por ano, independente de onde eu esteja, para visitar a família, os amigos, ir no Rodeadouro tomar um banho de rio. Então eu sempre estou por aqui nas minhas férias e não vou deixar de vir aqui nunca. E a gente estava falando de criança agora há pouco, ser jogador de futebol é um sonho, né, de muitas delas. Qual a mensagem que você deixaria, né, para esses meninos e principalmente meninas, né, que sonham em seguir essa carreira? Ser realista, né, porque a gente sabe que numa escolinha de 40 meninos, 10 no máximo vão virar profissional, né? Então é uma carreira bastante competitiva, mas que você tem que acreditar em si mesmo, que nada é impossível, que por experiência própria, se você quer uma coisa, se você lutar, fazer mais do que todo mundo, realmente se dedicar àquilo, vai dar certo. E saber, né, também, se você souber agarrar as oportunidades que a vida lhe traz, às vezes vai ser de uma maneira diferente. Eu mesma sempre foquei muito no futebol, mas tive a oportunidade de fazer uma faculdade também, então eu agarrei isso. Então é saber ler as coisas, o que o destino lhe traz, saber agarrar as oportunidades de uma maneira que vai lhe dar frutos, entendeu? Então é sempre acreditar, trabalhar muito e continuar seguindo, buscando apoio e sempre com fé em Deus. Carol, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e a TV Caatinga deseja ainda mais sucesso na sua carreira. Eu que agradeço minha participação aqui na TV Caatinga, valeu. Para você que acompanhou o nosso programa, muito obrigada e até a próxima. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.